27 minutos. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham de qualquer lugar do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo, através da internet e também das redes sociais. Nós queremos mandar aqui o nosso caloroso abraço ao meu companheiro de trabalho, meu amigo, meu irmão Roberto. Ele é vigilante ali na Justiça do Trabalho e neste momento deve estar ouvindo o nosso programa, né, ao vivo. Deus abençoe a sua vida, Roberto. Você é um grande amigo que nós temos com muito carinho do nosso lado esquerdo, né, do nosso coração. Que Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Dando prosseguimento ao nosso programa que nós fazemos aqui todas as semanas, todos os sábados, hoje nós retornamos a este microfone para falar a respeito da nossa lição que será apresentada em todas as igrejas, ou será estudada, tratada em todas as igrejas, Assembleias de Deus, no nosso culto dominical que é realizado todos os domingos, né? As nossas Assembleias de Deus espalhadas pela cidade de Londrina, pelo estado do Paraná, pelo Brasil inteiro. Nós estamos estudando através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste segundo trimestre do ano de 2017, exemplos que marcaram a vida de servos e servas de Deus ao longo do Antigo Testamento, nesta primeira fase. Sábado passado nós falamos aqui a respeito do caráter transformado de Jacó. E hoje nós queremos tratar com os irmãos a respeito do tema Jonatas, um exemplo de lealdade. Nós, quando paramos para analisar, este trimestre está um tanto diferente, porque o nosso comentarista, ele retirou de diversos pontos do Antigo Testamento até o momento, diversos pontos que marcaram, não é, pessoas que viveram em seus tempos e que com o seu modo de vida, com a sua maneira de agir, de reagir e de entender e compreender a vida, e eles por isto se configuram em exemplos para nós, a Igreja de Nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E quando eu digo aqui a Igreja do Senhor, eu não me refiro especificamente a um trabalho evangélico ou a um segmento bíblico apenas, porque nós sabemos que o Senhor Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. O Senhor haverá de eleger a sua igreja dentre as igrejas. O Senhor conhece aquele que o serve com sinceridade, aquele que vive uma vida realmente tendo a Bíblia como seu referencial, como seu norte, como a bússola, como um homem que está procurando o norte, e ele vai se localizando pela bússola. A Bíblia tem esta função nas nossas vidas. E na nossa história que nós queremos comentar hoje, meus prezados irmãos e irmãs, ouvintes desta programação, é a respeito da lealdade que Jonatas demonstrou para com o rei Davi, o servo do Senhor, o rei Davi. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, nós vemos no meio do livro, ali entre os capítulos 10, 11, 12, e nós vemos que o contexto histórico, não é? Onde está inserida a história desse servo de Deus chamado Jonatas, ali a gente vê, meus queridos irmãos, que Israel, naqueles dias, tinha dois reis. Um era o rei de fato e o outro o rei de direito. Por quê? Porque Saul era o rei de fato. Sendo rei de fato, ele desobedeceu às ordens de Deus. Por isso, Deus enviou o seu servo Samuel à casa de Jessé para, dentre os seus filhos, escolher um novo rei para substituir o desobediente rei Saul. E este rei é Davi. Mas Davi, apesar de ser o rei de direito, não estava exercendo o reinado ainda, porque Saul continuava sendo rei. Por isso dizemos, era um rei de fato, mas não de direito. Davi, sim, era o rei de direito, porque Deus o havia escolhido, embora não estivesse exercendo. Então, neste contexto, em relação ao trono de Israel, da nação, do país de Israel, nós vemos também que havia uma guerra de Israel com o povo filisteu. Os filisteus eram um povo que viviam junto do mar Mediterrâneo, não é? Na costa do mar Mediterrâneo, e eles sempre foram inimigos de Israel. E nós vemos, queridos irmãos, que nesta guerra dos filisteus contra o povo de Deus, o povo de Israel, os filisteus utilizaram uma estratégia que foi fundamental para o seu domínio sobre as forças de Israel. A Bíblia nos diz que os filisteus proibiram a profissão de ferreiro em todos os cantos do país de Israel. Não podia ter ferreiro. O povo de Israel não tinha sequer uma lima. Então, esta estratégia do povo filisteu fez, em primeiro lugar, com que Israel tivesse a sua economia arrasada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, nos afirma que para amolar as suas relhas, amolar as suas enxadas, as suas foices, os seus machados que eles utilizavam na lavoura, os agricultores principalmente, eles tinham que descer até a terra dos filisteus e tinham que pagar para amolar as suas ferramentas de trabalho. Esta foi uma consequência, mas a consequência maior foi com que a dissolução do exército de Israel. Porque se não tinha ferreiro, não tinha lança, não tinha como fazer espada, não tinha como fazer um escudo, não tinha como fazer uma flecha para guerrear. Era uma guerra primitiva naqueles dias. E nós vemos então, meus queridos irmãos, por causa dessa estratégia fundamental do exército dos filisteus,
o exército de Israel foi extinto. E o povo que antes eram guerreiros, eram homens de guerra, eles tiveram que fugir e correram do jeito que deu. A Bíblia diz que os guerreiros de Israel fugiram dos filisteus e se escondiam nas cavernas, se escondiam, meus irmãos, nos túmulos, se escondiam dentro dos poços de água, nas cisternas, com medo do exército dos filisteus. Então nós vemos pela palavra de Deus que o exército de Israel não tinha uma espada, não tinha lança, não tinha como fazer guerra. E como consequência disso, os homens então fugiram da guerra. Mas a Bíblia nos afirma que 600 guerreiros seguiram o rei, ainda rei de Israel, o rei Saul, e o seu filho Jonatas, né? No espanhol Jonatas, mas o seu filho Jonatas, ele estava então junto com o seu pai, com esses 600 guerreiros valorosos, que mesmo sem ter uma espada na mão, sem ter uma flecha, sem ter uma lança e nem escudo, eles estavam ao lado do seu ainda rei, Saul, e de seu filho Jonatas. Glória ao nome de Jesus. E aí a Bíblia vai nos dizer que no Vale de Selá, este é um local importantíssimo que nós precisamos guardar, Vale de Selá, a Bíblia diz que havia duas montanhas. De um lado ficaram enfileirados como que para a guerra, ou seja, em formação de guerra, um ao lado do outro, no alto da montanha. Numa das montanhas, o exército de Israel, e na outra montanha, o exército dos filisteus. E a Bíblia nos afirma que de manhã e à tarde, Golias, um homem de mais ou menos 3 metros de altura, saía a afrontar o povo de Deus. E Davi, que havia ido à guerra para levar alguns pães aos seus irmãos, ele viu que o filisteu afrontava o exército do Deus vivo. E Davi se dispôs a lutar contra aquele gigante, porque os homens de guerra fugiam dele. Louvado seja o nome de Jesus. Então a Bíblia diz que Davi desceu ao vale, enfrentou o gigante que se opunha a Israel e lhe disse: tu vens a mim com espada e com lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E derrotou o gigante. Ali nasceu uma amizade entre Jonatas e Davi, porque Jonatas compreendeu que Davi era um homem que cuidava de Israel e que amava o Senhor. Eles se tornaram amigos, e a Bíblia diz que esta amizade de Jonatas para com Davi, ela foi uma amizade muito sólida, muito forte, e Jonatas, ele protegeu Davi durante toda a sua vida, quando seu pai quis matar a Davi em diversas oportunidades. Por isso, Jonatas é um exemplo que deve ser seguido por todos nós seguidores de Cristo, porque Jonatas foi um homem fiel àquilo que se comprometeu, ao pacto que fez com o rei. Nós também, meus irmãos, quando temos Jonatas como nosso exemplo de lealdade, e nós vemos que isso pode ser aplicado, essa lealdade do cristão se aplica ao casamento. A pessoa quando casa, a moça é nova, o moço é novo, mas com o tempo aparecem os pés de galinha. Mas sabe, a lealdade que o servo e a serva de Deus se propõem a cumprir até o fim da sua vida com o seu cônjuge, mesmo que o cônjuge se adoeça, enfrente a enfermidade, vá para a cama, o servo de Deus tem como exemplo o exemplo de Jonatas, a lealdade de Jonatas, e estará com a sua esposa até o fim. O seu esposo terá fidelidade para com a sua esposa, lealdade. O servo de Deus é aquela que quando seu pai, a sua mãe está velho, ele não é aquela pessoa que leva o seu filho para o seu pai, a sua mãe para o asilo, mas ele é leal. Aquele que cuidou dele quando era criança, agora vai ser cuidado pelo filho, pela filha, porque o servo de Cristo
tem que ter esta característica, tem que ser leal. O Senhor espera isso de mim e de você, nós sendo fiel a Ele, fiel àquilo que nos propomos a fazer em toda a nossa vida. Então, a minha oração nesse dia é para que Deus te abençoe, nos abençoe a sermos leais, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estes momentos que o Senhor nos concedeu. Pedimos a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos ouvintes, que o Senhor esteja com a sua mão estendida, abençoando, nos tornando leais, fiéis, Senhor, aquilo que nos propomos, as coisas desta vida, as nossas responsabilidades familiares, conjugais, na nossa vida na sociedade, que possamos ser um exemplo e que possamos ser, pelo nosso procedimento, identificados como servos e servas do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Nós queremos convidar você para o nosso próximo programa de sábado que vem, 12:30, onde estaremos estudando a nossa próxima lição. Ruth, uma mulher digna de confiança. Fiquem todos com Deus, um grande abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa, Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.